Olá pessoal, continuando o nosso estudo de algoritmos em grafos, vamos tratar hoje do problema de encontrar os componentes fortemente conexos de um grafo e do algoritmo de Kozarajo, que se propõe a resolver esse problema e que é um algoritmo particularmente elegante e interessante de se estudar. É um ótimo exemplo de como um pouco de criatividade, junto com um tanto de raciocínio lógico e conhecimento sobre algoritmos, permite encontrar soluções nada triviais e muito eficientes para problemas. Em particular aqui, vamos começar entendendo o que é esse problema antes de poder pensar numa solução, né, como de costume. Então, já que eu falei que o problema é de encontrar componentes fortemente conexos, vamos começar revisitando aqui a questão do que é um componente conexo. Se eu estiver falando num grafo não orientado, essa questão não é tão difícil. Eu vou dizer que um componente conexo vai ser aqui um conjunto de vértices que é maximal, a gente já volta nessa questão de ser maximal, mas qual propriedade que ele tem? A propriedade de que qualquer par de vértices vai ter um caminho conectando um vértice a outro. Né? Então, se eu tiver lá um vértice A e um vértice B, existe um caminho entre eles. Note que como o grafo é não orientado, se existe um caminho de A para B, tem um caminho de B para A. Né? Então, eu simplesmente vou dizer, nesse caso, o grafo não orientado, que existe um caminho entre eles. E daí eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui, é bem intuitivo, visualmente é muito fácil de detectar, né? As componentes conexas do gráfico que está desenhado aqui na sequência. Bem, uma componente conexa é essa aqui, esses dois vértices aqui têm caminho um para o outro, a outra é esse triângulo, e a outra esse conjunto de 5 vértices aqui, já com conexões um pouco mais interessantes, mais variadas ali. Para deixar claro que é uma coisa que eu percebo que os alunos têm dificuldade de entender, quando a gente fala de maximal, minimal, que não é a mesma coisa que máximo e mínimo, né? Por que eu disse que é um conjunto de vértices maximal que tem essa propriedade de ter um caminho entre cada par de vértices? Porque, por exemplo, isso aqui, ó, eu vou até apagar para mostrar para vocês, isso aqui não é uma componente, tá? Não é uma componente conexa. Não porque não seja conexo. Todos os vértices aqui têm caminhos entre eles, todos que estão aqui dentro dessa parte que eu circulei. Acontece que não é maximal, ou seja, não é o maior conjunto de vértices que contém esses 3 aqui e que preserva a propriedade. Por quê? Porque eu posso colocar outros, né? Se eu trocar e colocar esse vértice aqui, olha só, eu continuo tendo um conjunto que mantém aquela propriedade de ter caminho entre qualquer par. Esse aqui ainda não é maximal. Por quê? Porque eu posso ter esse aqui, que é a componente que eu tinha indicado para vocês. Tá? Então, de um modo intuitivo, que não vou entrar em muito formalismo, mas para vocês pegarem a intuição, quando eu falo que é maximal, um conjunto é maximal com relação a alguma propriedade, quer dizer, não dá para colocar mais nenhum elemento dentro daquele conjunto sem que aquela propriedade seja violada. No caso aqui, um conjunto de vértices, né, não dá para colocar nenhum vértice, de modo que todo mundo ainda tenha caminho entre quaisquer par de vértices ali dentro. Tá legal? E olhando por um outro ângulo aqui, ainda pensando no grafo não orientado, numa intuição física, a gente pode pensar que assim, olha, se não fosse desenhado, se eu tivesse construído esse grafo com, sei lá, preguinhos prendendo ali, representando os vértices, e linhas amarrando esses pregos entre si, representando as arestas. Uma componente conexa seria um objeto que não pode ser separado, né? Se eu pegar simplesmente um dos vértices dele ali, todos os outros vão puxados juntos, a menos que eu destruísse, que eu rompesse aquelas linhas. Então, só para dar essa intuição para vocês. Então, componente conexo quer dizer intuitivamente isso, olha, eles estão conectados, não podem ser separados sem quebrar as arestas. Mas a coisa fica mais interessante quando a gente vai para o grafo orientado. Num grafo orientado ou dirigido, né, os dois nomes são válidos, por conta da orientação dos arcos, a gente vai acabar podendo ter vértices que estão, de alguma forma, ali, intuitivamente, fisicamente conectados, o que a gente viu acima como se sendo a mesma componente, mas não existir caminho entre eles, ou não existir caminho indo e voltando, pelo menos. Vamos começar a ver isso aos poucos, né? Olha. Então, por conta dessa orientação dos arcos, a gente pode ter um par de vértices qualquer, por exemplo, A e B, né? Par de vértices A e B, sendo que é possível existir caminho de A para B, mas não de B para A. Tá? Por exemplo, aqui, se eu nomear esse vérticezinho de A e esse vérticezinho de B, existe caminho de A para B, mas não de B para A, porque a aresta
ela está indo nesse sentido aqui, o arco, melhor dizendo, né, ele está indo nesse sentido, do A para o B apenas. Então aquela definição de caminho, ela fica um pouquinho mais complicada da gente pensar, né? De fato, pode ser até mais interessante, pode ser que eu possa ter um grafo em que eu tenho caminho de A para B, caminho de C para B, quer dizer, os dois têm caminho até um vértice comum, mas eles mesmos não têm caminho entre si. A coisa fica mais complicada quando a gente está lidando com grafos orientados. E é aí que o conceito de componente conexo vai ganhar uma nuance e vai ganhar tipos. A gente pode falar do tipo fracamente conexo, então ali componentes fracamente conexos, que correspondem basicamente aos componentes conexos que a gente encontraria se a gente desconsiderar a orientação. Então é o componente quando a gente desconsidera a orientação dos arcos. Daí remete ao que a gente viu antes, né? Remete ao grafo não orientado. Então, basicamente, se eu olhar para esse grafo aqui, fazer um exemplo aqui, né, do que são, vou até pegar outra cor para deixar bem claro, os componentes fracamente conexos. Preciso montar em azul. Pensa que todas as orientações dos arcos sumiram, não tem mais orientação dos arcos. Então, uma componente vai ser essa aqui, olha só, todos eles fazem parte da mesma componente física ali, né? Então, todos eles são amarrados de alguma forma. Esse aqui também, e esse aqui também, né? Usando a definição que a gente viu antes, do grafo não orientado, se eu não me prender à orientação dos arcos, eu tenho caminho entre qualquer par de vértices ali na mesma componente, é um componente maximal e tal. Então, é essa a intuição que eu queria passar para vocês. No entanto, né, esse não é difícil, ele se reduz ao caso não orientado, mas vai existir o caso do componente fortemente conexo, que a gente vai falar em seguida, que é um componente que se prende à ideia de caminhos, só que caminhos orientados. Então eu vou dizer agora para vocês que tem essa outra definição em que nós vamos chamar de componente fortemente conexo um subconjunto S que é maximal, ele continua sendo um subconjunto que não pode ser estendido, ali um subconjunto S que é maximal, é de vértices, continua sendo igual isso aí, tal que para quaisquer dois vértices A e B em S, existe caminho de A para B e também de B para A. Então note que não é uma definição tirada do nada, é uma definição que se relaciona muito claramente com a primeira, né? Porque era o que eu queria lá, quando eu falei, no caso não orientado, que um componente conexo é um conjunto de vértices maximal, tal que para qualquer par existe caminho ligando aquele par, no não orientado já é automático, como eu disse para vocês, né? Existe caminho de A para B e de B para A, simplesmente se existe num sentido, existe no outro. Aqui, no caso dos componentes fortemente conexos, eu estou mantendo isso, estou falando, olha, eu quero manter o feeling, a vibe dessa definição. Eu vou dizer que um componente é um componente fortemente conexo, se ele for um conjunto de vértices que eu não posso estender e que, sem perder a propriedade, que mantém essa propriedade de ter caminho entre todo mundo. Além disso, além de ser consistente com a definição anterior, né, ser uma generalização para o caso orientado da primeira definição, tem mais uma coisa interessante aqui, que é o seguinte, tem uma utilidade direta ali, né? Para várias aplicações que eu posso fazer, eu quero saber com quem que eu posso me comunicar que pode me responder. Então eu quero saber dentro de um grafo heterogêneo lá que nem todo mundo conecta com todo mundo, eu quero saber quais são os subconjuntos de vértices que eu posso mandar uma mensagem, às vezes não diretamente, mas para outros vértices e acabar chegando a mensagem lá e a mensagem poder chegar de volta. Tá? Então, no caso de uma rede orientada, isso é claramente interessante para mim, tá bom? Então tá legal. Aqui nós temos a definição e vamos ver rapidamente aqui um exemplo, porque a coisa fica mais interessante, né? A coisa fica mais interessante, fica mais desafiadora. Componente fortemente conexo. Vamos começar da parte fácil aqui, olha. Esses três vértices que são no triângulo, como o triângulo, aqui as áreas são todas na mesma orientação, sentido horário aqui no caso, todos eles podem, existe caminho de qualquer um deles até todos os demais. Então, aqui continua sendo um componente fortemente conexo. Mas olhem que interessante, aqui não é o caso. Esse vértice está isolado, então ele sozinho é um componente fortemente conexo, porque ele não alcança mais ninguém. E esse aqui, embora alcance ele, esse outro aqui, embora alcance o da direita, também é um componente fortemente conexo sozinho, porque o único que ele alcança não pode respondê-lo. Né? Então não mantém a propriedade de ir e voltar. De modo semelhante, olha, esse vértice aqui está isolado, ninguém consegue mandar
responder para ele, ninguém consegue chegar com um caminho até ele. Então, ainda que ele alcance outros, o componente fortemente conexo dele, maximal, é ele sozinho. A mesma coisa para esse aqui. E daí, a gente poderia pensar, mas esses três talvez dê. Não, olha só, esse aqui também está isolado. Esse vértice também só alcança... ele alcança outros, mas ninguém mais alcança ele. Então, o maior componente que contém ele e só contém vértices, tal, que existe caminho indo e voltando, é ele sozinho. Qualquer outro vértice que eu colocar, pensem desse jeito, tá? É meio confuso a primeira vez que a gente vê o conceito. Pensem assim, tem algum outro vértice do gráfico que se eu colocar junto com esse carinha aqui que eu achurei, os dois juntos ali formariam um conjunto em que existe caminho indo e voltando? Não tem, né? Então, ele vai ter que ficar sozinho mesmo, assim como todos os demais que eu destaquei. Agora aqui existe, felizmente, olha só, existe caminho indo de cima para baixo e de baixo para cima, então esses dois estão num único componente conexo. Tá bom? Então aqui vimos um primeiro exemplo, vamos continuar nessa brincadeira aqui, entendendo melhor esse problema com um outro grafo aqui para continuar nossos exemplos.